Olá, turma, tudo bem? Após as nossas discussões sobre a origem da língua portuguesa e a diferença entre o português brasileiro e o português de Portugal, chegamos na introdução à variação linguística. Para discutirmos sobre variação linguística, eu acho importante de antemão observarmos essa imagem. O que essa imagem nos diz? O que nós temos aqui? Nós temos o indígena, a mulher africana, né, a mulher negra e o português, representados através dessas imagens. Isso vai nos dizer também que a nossa língua ela é tão variável porque ela surge também a partir dessa mistura. Nós somos povos miscigenados, nós somos povos que surgimos a partir dessa mistura do indígena, do africano e do português. Então, se nós, como povos, somos miscigenados, a nossa língua, por mais que nós tenhamos adquirido a língua do colonizador, por mais que essa língua tenha sido imposta a nós, quando essa língua chega ao Brasil, ela começa a se misturar com a língua falada pelos indígenas, com as línguas faladas pelos africanos, ok? Então, essa imagem já introduz o que o conteúdo variação linguística vai nos dizer. Se nós temos uma língua que surge, que por mais que ela seja originária dos povos portugueses, mas a partir do momento que ela chega ao Brasil, ela vai se moldando a esse novo lugar, a esse país, de acordo com o modo de falar das pessoas, a gente vai ter também nessa língua uma variedade de palavras que em Portugal elas podem até nem existir, certo? Variação linguística é o modo pelo qual a língua se diferencia dentro do seu próprio sistema. Ou seja, quando nós conseguimos observar as diferenças existentes na língua dentro do próprio sistema, nós temos as variações linguísticas. Essas diferenças que nós vamos observar na língua podem ser diferenças históricas, geográficas, situacionais ou socioculturais, ok? E a gente vai ver detalhadamente isso um pouco mais à frente. Observamos as diferenças na fala que se relacionam à idade, à região do país, à cultura e até mesmo ao estilo. Se a gente for observar, até o modo de falar em algumas regiões do país são diferentes de outras. Por exemplo, aqui no Piauí, nós falamos tia e dia, chiando o T e o D. Em Pernambuco, por exemplo, eles falam tia e dia. Isso é uma diferença no modo de falar, não é? Então, assim, nós todos moramos em um mesmo país, todos somos brasileiros e brasileiras, mas dependendo da região, até a pronúncia de uma determinada palavra pode ser diferente, ok? E essas diferenças na forma pela qual falamos, pela qual nos expressamos, nos comunicamos, a gente vai observando de diferentes maneiras. Eu trouxe aqui essa tirinha para que a gente possa observar um pouco isso. De acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Aí o homem olha e diz: Meu Deus, doutor, e quanto tempo eu ainda tenho de vida? Ah, não se preocupe, é só um furúnculo. O que nós podemos observar aqui no que diz respeito à variação linguística?
que muitas vezes, dependendo da profissão, existe uma linguagem própria daquela profissão, não é? Por exemplo, os médicos. Quando eles vão diagnosticar uma doença, quando eles vão se comunicar com o paciente, eles utilizam a sua linguagem própria. E nem sempre nós compreendemos, não é isso? Por exemplo, aqui, pelo laudo, o homem achou logo que ia morrer, só que não era nada grave, era apenas um furúnculo. Mas a linguagem utilizada pelo médico fez com que o homem se preocupasse tanto com o seu problema de saúde, não é mesmo? Aqui nós temos uma outra tirinha que diz o seguinte: macaxeira, mandioca e aipim são nomes diferentes para a mesma planta. Esse toco aí, eu não sei se vocês já estudaram isso em algum momento, mas ou já perceberam, né, através do modo de falar das pessoas. Mas em algumas regiões do Brasil, nós chamamos essa planta de macaxeira, em outras regiões chamam-se de mandioca e em outras regiões é chamada de aipim. E por esse rapazinho aqui, da tirinha, ele chamou de toco, né? O que que nós podemos observar? Que a nossa língua, ela vai variar. Em uma determinada região do Brasil, uma planta ou uma fruta é chamada de uma forma, em outra região já é chamada por um outro nome. Ou seja, vai haver uma variação, ok? Aqui eu trouxe um exemplo porque esse exemplo eu acho simplesmente maravilhoso. Eu acredito que vocês já viram em algum lugar. A anatomia do nordestino. Gente, isso é perfeito. Nós que somos nordestinos e nordestinas, entendemos exatamente o que está presente aqui nessa anatomia. Nós temos os zóis, ureia, cangote, sovaco, pé do bucho, viria, bolacha do joelho, batata da perna, mocotó, venta, talo das ventas, goela, os bofes, as tripas e a canela. Quantas vezes nós não ouvimos essas palavras? Por quê? Porque, como eu já falei, a nossa língua ela vai variar. E quando nós falamos em Nordeste, nós que somos nordestinos, em algum momento nós já falamos, por exemplo, a palavra sovaco, né, para se referir às axilas. Em algum momento nós já falamos batata da perna para se referir às panturrilhas. Então, assim, aqui, quando nós lemos essa anatomia, nós conseguimos identificar palavras do nosso cotidiano, palavras que nós já utilizamos várias vezes. E é uma variação linguística, porque se você for para uma outra região do Brasil, não são todas as pessoas que vão conhecer essas palavras. Por quê? Porque elas são faladas principalmente no Nordeste, certo? E ainda mais um exemplo sobre esse assunto com o bode gaiato, né? Eu acredito que todo mundo aqui, ou a maioria, conhece o bode gaiato, que vem trazendo ainda uma variedade maior dessas palavras, que é o quengo, zóis, ureia, cangote, titela, munheca, bolacha, mocotó, venta, tábua do queixo, zumbido, goela, caixa dos peitos, bucho, viria, cambito, cabeça do dedo. Quem nunca fez isso, né? De às vezes se referir a um colega que tem as panturrilhas mais finas como cambito. Ah, isso aí não é perna, isso é uns cambitos, né? Geralmente se diz assim, titela, munheca, ou seja, todas essas palavras nós conhecemos exatamente por ser a anatomia da nossa região, da região Nordeste. E isso vai mostrar o quanto a nossa língua portuguesa ela vai variar de uma região para outra, ok? Então, para as próximas aulas, nós iremos estudar de uma forma mais aprofundada essa variação linguística, certo? E temos como referência o livro de vocês, o livro de língua portuguesa. Um abraço virtual a todos e todas e até a próxima aula.